pessoal, vamos chegando, você que estava acompanhando o nosso Foca no Enem lá na TV Ponta Negra, agora a gente dá continuidade com questões, dos professores Breno Câmara, professor de História, e também do Gustavo Raquete, professor de Geografia. Vocês prepararam agora um conteúdo diferente e agora vão dividir a aula, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Quem é que vai começar? Começa comigo. Então, boa aula, professor, a gente vai ficar assistindo ali. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Eu organizei um tema sobre geografia ambiental. É um tema interessante, tema aqui recorrente no Enem, que envolve algumas questões relacionadas à preservação ambiental. Vocês perceberam que lá no bloco da televisão nós falamos um pouco sobre a questão ambiental, a questão da ocupação das terras. Toda ocupação de terra você retira a vegetação anteriormente vista ali. Então, ou seja, toda vez que você produz alguma coisa ou você retira da terra para produzir, lá naquela terra vai ficar um espaço de terra que vai ser ocupado por outra plantação ou por outra produção. E quando você retira uma vegetação original para colocar uma outra vegetação que não é adaptada, que não é estruturada naquele clima, com certeza nós teremos problemas para o solo, problemas para os mananciais hídricos, e é justamente isso que a gente vai tratar aqui. Bom, para você focar basicamente no que o Enem pede de geografia ambiental, você precisa de algumas dicasinhas bem simples. Preservação ambiental, que é justamente como preservar o meio ambiente, lembrando que nós temos alguns protocolos e ações para combater as mudanças climáticas, lembrar de 73, Estocolmo, de Conferência de Nairobi nos anos 80, depois nós temos a Rio 72, Estocolmo, falei 73, desculpa, 72 Estocolmo, depois nós temos Nairobi 82, depois nós temos em 92 a Rio 92 ou Eco 92, depois Johannesburgo 2002, depois 2012 a Rio mais 20. Então esses protocolos que foram criados, depois protocolo de Kyoto, e tantos outros, protocolo de Brundtland nos anos 80, todos esses protocolos eles são importantes para você entender por que a preservação ambiental ela está presente nas questões do Enem e está presente cotidianamente nas questões do Enem. Só para lembrá-los, nós estamos vivendo uma grande seca na Amazônia. Então entendam, algumas questões que hoje acontecem, elas não são de agora. Elas são consequências da nossa não preservação, da nossa destruição climática, da destruição do meio ambiente. Então pensem, o que nós estamos fazendo hoje refletirá num futuro. Por isso, a questão do desenvolvimento sustentável ser muito forte e ser uma prática bem interessante de se praticar, de se fazer. Porém, nós não estamos dando muita ênfase nela e nem se preocupando tanto com essa questão. Mas enfim, vale a dica. Preservação ambiental é necessária para as gerações futuras, é o que diz o nosso desenvolvimento sustentável. Mas vamos lá, relação entre clima e vegetação. Como eu disse agora há pouco, como é que você pensa uma vegetação sem pensar um clima? A vegetação, ela é um fator climático, a umidade é um fator climático. A questão relacionada à vegetação ela é necessária para que esse clima, a destruição do meio ambiente é um problema de mudança climática. A vegetação é um elemento climático, ela estrutura o clima, ela cria um clima, ela gera umidade, ela protege o solo e quando você degrada essa vegetação, consequentemente você cria nessa vegetação um problema. Esse problema, na maioria das vezes, vai ser uma mudança climática. Diminui a umidade, pressão, todos esses fatores, eles modificam o clima, já que eles são elementos, quando você muda um elemento, você gera problemas para esse clima. E, obviamente, esse clima gera um problema ambiental. Desafios da preservação ambiental. Eu falei para vocês, nós temos um desafio muito grande. Temos protocolos para isso, mas nem sempre nós, seres humanos, respeitamos o protocolo. Tá? E o protocolo que foi feito em Paris, o protocolo de Paris que está à vista aí e ninguém se preocupa com ele, ou seja, a olhos vistos a temperatura do clima, a temperatura da Terra aumentando e as pessoas sem preocupação alguma com ele e, consequentemente, esse clima mudando, Todo mundo estava no começo, acho que foi no começo de agosto, foi começo de agosto, setembro, está florindo na Antártida.
peraí, está florindo na Antártida? Isso é sinal de quê? De que a Antártida está deixando de ser gelada. Se ela está deixando de ser gelada, não é bacana você florir na Antártida. É um problema. Isso é uma causa que você percebe, poxa, mas está florindo num lugar que era gelado. Se está diminuindo o gelo e está nascendo flor, é porque alguma coisa está acontecendo com o clima. Consequentemente, ali, que era uma região gelada, nascendo flores, em outras regiões, aquecendo mais. Então, o calor, o aumento da temperatura, o aumento do efeito estufa, lembrando, o efeito estufa, ele é natural, ele é necessário, ou seja, o efeito estufa é responsável pela ambientação dos seres vivos no planeta. Se você aumenta esse efeito estufa, você aquece ele. E quem é que está fazendo isso? São as nossas ações, as famosas ações antrópicas para o aquecimento da temperatura do planeta. Quando você aumenta a temperatura do planeta, você modifica, obviamente, o clima e modifica a cobertura vegetal. Por isso, a ideia de entender o que está acontecendo, entender como é que esse ambiente está reagindo a partir das mudanças que nós fazemos a ele. Por isso eu escolhi duas questõezinhas bem bacanas para a gente trabalhar, uma que fala sobre manguezal e uma outra que fala sobre vegetação. Vamos lá. A primeira é da FUVEST, né, do ano passado, fala o seguinte: o Brasil possui a segunda maior área de cobertura de manguezais do globo. Lembrando, manguezais, as pessoas têm um certo preconceito com manguezal, né? Ah, o manguezal é mal cheiroso, ah, o manguezal é sujo. Cara, manguezal é um dos grandes berçários naturais. Parte dos peixes, dos animais do mar, eles vão para os manguezais para terem seus filhotes. Ou seja, eles vão para o manguezal para terem suas crias. Inclusive, a matéria orgânica e a produção orgânica que nós temos no manguezal, ela é monstruosa. Por isso que o cheiro, né, o mau cheiro é de matéria orgânica apodrecida. Então pensem, né, decompostos, pensem, é um lugar fértil, é um lugar de bastante elementos da natureza que geram vida. E nós temos esse preconceito com o manguezal, inclusive assentando manguezais, aterrando manguezais, construindo sobre mangues. Está lá um dos problemas do Porto de Suape, lá no Recife, né? Ou seja, colocaram um porto na região do mangue, os tubarões, um dos fatores, né? Não é todo o fator, mas é um dos fatores. Os tubarões, eles se alimentavam de animais no mangue, de repente você tira o mangue, eles pegam uma corrente ascendente e vão parar em boa viagem. E aí, de repente, eles encontram um banhista e pronto, acidente à vista, né? Tá lá. Esses ecossistemas proporcionam segurança alimentar. Novamente, segurança alimentar, tá vendo? Nós falamos agora há pouco, a importância da alimentação à população. E os manguezais, eles são responsáveis por isso, principalmente porque ele tem animais que ali residem que servem à alimentação da população costeira. Habitat para espécies terrestres, aves e peixes e sequestro de carbono. Olha que interessante, sequestro de carbono. Algumas vegetações, elas captam carbono, né? Elas sequestram carbono, mas elas usam esse carbono, elas liberam carbono. É o caso da floresta amazônica, que erroneamente muitos falam, o pulmão do mundo. Não, ela libera carbono e capta o carbono. Então ela não tem ela não filtra necessariamente. Quem é o pulmão do mundo, quem faz grande fotossíntese são os plânctons e fitoplânctons. O mangue, ele é importante porque ele sequestra carbono. Ele sequestra carbono e ele usa pouco carbono. Sequestrando o carbono, ele vai tirar poluição do meio ambiente, é o gás carbônico que a gente coloca no meio ambiente em excesso. Então, o mangue, além de tudo, ele é um filtro. Ele funciona como um filtro do gás carbônico que existe nas superfícies próximas a ele. Mas vamos lá. Então, duas palavrinhas-chave. Sequestro de carbono, segurança alimentar, a população costeira. Aí o que acontece na sequência? A conservação dos manguezais também é uma solução eficaz para o clima. No entanto, esses ecossistemas e seu vasto potencial natural de armazenamento de carbono são vulneráveis aos impactos causados por atividades antrópicas. Ou seja, olha o homem novamente influenciando a estrutura do meio ambiente. Aí está lá. No Brasil, aliás, os manguezais estão em perigo. Em 2020, o governo brasileiro aprovou legislação que eliminaria a proteção de manguezais em benefício do desenvolvimento imobiliário. Olha só que absurdo. Você imagina que tentaram retirar a preservação do manguezal, que já é extensamente destruído pela ocupação humana, mas, felizmente, em dezembro de 21, o Supremo Tribunal
considerou essa legislação inconstitucional. Ou seja, ainda bem que mantém-se os manguezais preservados. Porque, além do que nós falamos agora, né, imagina, a população costeira, segurança alimentar da população costeira, sequestro de carbono, vida marinha, você retira a preservação dele, era uma ode a desaparecer o manguezal do Brasil. Né, vamos lá, então, olha só, aí o que a questão pede para a gente? Pode passar, por favor? Ah lá, com base no texto, o processo biológico e atividade socioeconômica sustentável que explicam a importância dos manguezais são, respectivamente, olha só que interessante, o processo biológico e a atividade socioeconômica. Eu falei agora há pouco para vocês, o que ele faz de importante processo biológico? Ele sequestra o carbono. Quando ele sequestra o carbono, eu já tenho uma questão aqui direta no texto automaticamente proposto, ó, sequestra o carbono. E depois, o que ele fala na sequência? O que é atividade socioeconômica aqui? O extrativismo, que a comunidade ribeirinha, a comunidade costeira, tem sua alimentação. Então, olha só que interessante, no texto, ele já dava e já direcionava você para a resposta. O problema é que o texto ele fica um pouco extenso, a leitura um pouco cansada, mas está ali explicitamente a resposta, que é justamente o sequestro de carbono e o extrativismo por comunidades costeiras tradicionais. As outras, ó, alta reciclagem de matéria orgânica. Ele é produtor de matéria orgânica e acúmulo de nutrientes para exploração de fertilizantes. Essa resposta não tá correta com a relação do mangue. A C, a alta produtividade ecossistêmica e o potencial de exploração para a indústria madeireira. Não, madeireira são árvores mais frondosas. A árvore do mangue, principalmente dos mangues mais próximos da região litorânea, eles têm, as árvores elas são superficiais, com raízes superficiais, justamente gerando uma árvore que não é muito utilizada para madeira, ela não é tão boa para madeira, como é, por exemplo, sei lá, a da caatinga do Cerrado para carvoaria e a da Amazônia para a produção de móveis, né, móveis madeireiras, né? Enfim, um estágio intermediário de sucessão ecológica, litorânea e proteção para as áreas costeiras. Olha só, atividade socioeconômica, proteção para atividades costeiras e processo biológico, um estágio intermediário de sucessões ecológicas litorâneas. Existe uma sucessão constante ecológica aqui e, nesse caso, não é proteção para as áreas costeiras. Isso seria, proteção para as áreas costeiras seria uma questão jurídica. Nesse caso aqui, não é. Ele pergunta uma atividade socioeconômica, que envolve a população daquela região. E o alto armazenamento de carbono, não, ele é um sequestrador de carbono, então não é armazenamento, ele sequestra e filtra, beleza? Vamos lá, uma outra questãozinha que envolve também a meio ambiente, na próxima questão, envolve também as florestas. Olha só, novamente, uma questãozinha fresquinha, né, do ano passado. O mapa mostra a variação do número de espécies e aves do território brasileiro com as linhas indicadas no limite dos biomas. É interessantíssima essa questão, porque aqui ele tem um dado, lembrando, ó que linda, lembrando que esse ano o Enem é colorido. Então, uma questão dessa pode aparecer, ou seja, muitas espécies e poucas espécies. Quando a gente faz uma observação mais profunda do mapa, nós percebemos o quê? Que nós temos mais espécies onde são áreas vermelhas e poucas espécies nas áreas azuis e intermediário nas áreas amarelas. O que nós temos aqui basicamente? Floresta amazônica, nós temos cerrado, caatinga, mata atlântica e os pampas. Para ficar nas áreas mais quentes ou mais frias, nessa escala de cores, de muitas espécies e poucas espécies. Beleza? Então, olha só, aves e biomas. Então, eu tenho o quê? Espécies e determinados biomas. Eu já citei agora os biomas para vocês. Quais são os principais biomas aqui, então? Vamos lá, vamos mandar ver na questão. Com base no mapa, a diversidade de aves mostra-se que... Então, olha só, eu mostrei o que era vermelho, que era justamente a floresta amazônica. Em cima, no gráfico, na região do Rio Amazonas, ali no norte brasileiro, e uma faixa litorânea do sudeste de Mata Atlântica. São florestas, são as duas florestas brasileiras, florestas com mais umidade, florestas mais altas, com copas mais altas e folhas largas, ou seja, árvores mais frondosas.
Nesse sentido, eu tenho uma possibilidade muito maior das árvores se esconderem ou se sobreviverem, porque tem muitas sementes, muitos animais, muitos frutos, e a alimentação não faltará para esses animais. Tá lá. Então, o mapa mostra o quê? A mais alta nas regiões onde predominam florestas e mais baixas nas regiões onde predominam vegetação mais aberta. Basicamente, é isso que mostra o mapa. Nas áreas mais vermelhas, eu tenho mais espécies nas regiões de florestas mais altas. E nas regiões em que eu tenho mais altas e mais fechadas. Lembrando que uma das características da floresta amazônica é ser ombrófila, ou ser sombria, ou ser úmida, ou seja, uma floresta bastante escura, com bastante árvores e copas altas e largas, gerando um ambiente bastante úmido. Está lá, nas regiões mais quentes, mais vermelhas, onde eu tenho maiores quantidades e diversidades de aves, a alternativa A. Agora eu vou passar para o meu amigo Breno, que vai continuar aqui a história. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Um abraço. Bom, vamos lá, pessoal. Agora o foco é em história. Perceba, na TV a gente fez uma pegada bem mais humanas, né? Bem mais aberta. Só que agora aqui na internet a gente deu uma focada, de fato, como propõe, né, aqui a TV Ponta Negra. E aí, vamos lá. Foco na construção da história. Mas, pessoal, é construção na história mesmo, tá bom? Por que construção da história? Nós vamos trabalhar as correntes historiográficas, o papel do historiador, tá bom? Trabalhar você como agente da história. Então, veja, é muito importante que a gente perceba que a disciplina de história, diferente da disciplina de matemática, da disciplina da física, por exemplo, ela vai perguntar qual o papel do historiador, qual o papel da história. Então, as disciplinas humanas, de maneira geral, elas têm isso. Olhar um pouquinho para o seu profissional também, tá? E é importante dizer, a função do historiador é repassar os fatos que foram vividos, né? Trazer aqui à tona aquilo que ele escolheu como seu mecanismo de estudo. Claro que é importante que você saiba, nós não conseguimos ser imparciais. Nós somos parciais até demais. Eu, inclusive, fui parcial ao escolher essa temática aqui. Seria imparcial se eu fosse trabalhar toda a construção historiográfica. Mas não, eu escolho aquilo que eu julgo que é mais importante para você. Eis, então, a minha parcialidade. Eu, enquanto historiador, vou narrar os fatos puxando um pouquinho para o meu lado, puxando um pouquinho para as minhas crenças. Eis uma verdade. Porque nesse país, nós podemos e somos livres para fazer o que quiser, dentro do que é legal. Bom, e o que é legal é matar uma questão maravilhosa que vai trazer essa ideia. Olha só, correntes historiográficas, fontes, memória e patrimônio, o papel do historiador e você enquanto agente. Primeira coisa, quais são as principais, as três correntes historiográficas, né? Os três porquinhos, positivismo, marxismo e escola de análise, tá bom? Então, repetindo, a escola positivista, a escola marxista e a nova história, que é a escola dos análises. Atenção, o positivismo ele tem uma característica que é enaltecer os heróis, o fato pelo fato, né? Aquela narrativa muito mais romântica, aquela coisa lá, Dom Pedro montado no cavalo, independência ou morte, a gente nem sabe, né, se ele realmente fez isso. A marxista, ela vai pender para um viés econômico, batendo muito fortemente na estrutura capitalista, pendendo para a ideia do materialismo histórico dialético, lembrar a luta de classes, tá bom? Essa é a escola marxista. E a nova história, que é a escola dos análises, ela vai abraçar tudo. Ela abraça a geografia, ela abraça a filosofia, a sociologia, as linguagens, enfim, todos os campos do conhecimento humano. É a que nós fazemos uso. E que de nova não tem muito não, tá? Aquela lá dos anos 40. E aí veja, e o que é que são as fontes historiográficas? Vão estar presentes na sua prova. Pode ser um recorte de jornal, um recorte de revista, uma fotografia, uma imagem, um texto mais antigo. Tudo isso são fontes historiográficas, objetos mesmo, o próprio patrimônio, tá bom? Falando em patrimônio, nós temos aqui memória e patrimônio. São questões também que sempre aparecem na prova, questões de patrimônio. Ano passado, inclusive, no Enem 2022, tivemos 3 questões remetendo a patrimônio, tá bom? Os patrimônios culturais, que
aqui no Brasil a gente tende a cobrar nas provas, né, a ideia do patrimônio material e imaterial. O patrimônio natural ele vai ficar um pouquinho mais afastado da nossa prova de humanas. E o que é o patrimônio material? É aquele que é palpável, né? Veja só esse meu quadro maravilhoso que me foi dado. Eu posso tocá-lo, eu posso senti-lo, correto? Se a gente pensa na nossa cidade, Forte dos Reis Magos é um patrimônio material. E um patrimônio imaterial, vou te dizer, está ligado que às memórias, às tradições. Por exemplo, ginga com tapioca. Mas aí você vai dizer, mas Breno, eu estou aqui comendo uma ginga com tapioca agora. Eu posso tocá-la, é palpável, é verdade. E depois que você comê-la, ela deixou de ser patrimônio? Não, ela se mantém como patrimônio, perfeito? Então, na verdade, o patrimônio não é a ginga e a tapioca em si, mas é o saber fazer, compreendeu? Então, patrimônio material são os saberes adquiridos. É isso que configura a imaterialidade da coisa, perfeito? Por exemplo, pão de queijo mineiro, só para a gente encerrar essa coisa de receita, já está me dando fome. Pão de queijo mineiro é o saber fazer o pão de queijo mineiro, tá bom? O queijo de manteiga de Caicó, que dizem que o melhor de Jucurutu, brincadeira, povo de Caicó. Bom, aí vamos embora, vamos para uma questão aqui agora. Olha só, essa questão ela vai trazer justamente para a gente essa ideia voltada, né, à historiografia. Enem 2020, a reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social, cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta, individual. Mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato hagiográfico, quase uma vida de santo, sem problemas, sem máculas, mas de examinar os atores ou o ator. Célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Bom, veja só, nós trouxemos uma questão que vai falar dos agentes históricos. Eu sou um agente histórico, tá? E eu não me acho por isso. Você é um agente histórico, Gustavo é um agente histórico, Vanessa é um agente histórica. Nós vivenciamos, por exemplo, uma pandemia. Nós vivemos esse momento histórico, sentimos na pele, né? Ou sentimos na pele em termos de ter a doença ou de perder um ente querido. Vivemos esse momento. E isso será lembrado lá no futuro, tá bom? Talvez não com tanto peso como a peste negra, mas talvez com o peso da gripe espanhola, mas de qualquer maneira fomos agentes desse período. E quem sou eu? Eu sou um mero anônimo para a história, mas eu sou um agente histórico. Aí vamos aqui, ó. De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo, por se constituir como a possibilidade de adesão ao método positivista. Não porque o positivismo ele vai trazer a ideia da elite, né, dos grandes heróis. B, expressão do papel das elites, mais uma vez eliminamos. C, resgate das narrativas heróicas. Meu Deus, essa questão é totalmente positivista. Letra D, acesso ao cotidiano das comunidades. E letra E, interpretação das manifestações do divino. Vem para cá. Se você me entende, se você compreende um pouco da minha narrativa histórica enquanto professor, se você entende um pouco da narrativa histórica do sujeito enquanto sindicalista, enquanto médico, enquanto político, perfeito? Enquanto dona de casa, enquanto contador de história, você está entendendo o quê? A história, né? Você está tendo acesso à história do cotidiano das comunidades. Perfeito? É letra D, tá bom? Essa questão ela vai trazer a letra D como resposta. Bom, só um detalhe, tá? Esse texto é de Melri Del Priore e sempre que cai Melri Del Priore, você já tem que estar ligado. Apareceu Priore ali, você já sabe que é a história social, tá bom? Vamos à próxima questão. Eita, que questão maravilhosa. Olha só, esse texto é de um cara chamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht é um dramaturgo, tá? Alemão, talvez o maior, né, inimigo de Hitler do aspecto cultural, tá bom? Brecht bateu muito em Adolf Hitler. Inclusive acabou, né, tendo que sair da Alemanha, foi lá encontrar asilo na Inglaterra. E olha só esse texto maravilhoso de Brecht aqui. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima dourada moravam os construtores?
Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Então veja só, a questão apresentou diversas temáticas aí históricas, tá bom? Que falam de grandiosidade, de reis e tudo mais. Só por citar Roma, eu estou citando, né, o grande império ocidental da antiguidade. Se eu falar Tebas, estou falando da grande cidade grega. Então preste atenção. Mas quem foi que construiu tudo isso? Quem foi que construiu a muralha da China? Quem foi que construiu as pirâmides no Egito? Foram pessoas comuns no seu tempo, perfeito? E que foram esquecidos. A gente está falando aqui da história dos esquecidos, tá bom? E são também agentes históricos. E que hoje, né, o livro didático, o Enem, tem essa pegada, tá? De trazer essa nova visão, a visão social. E é assim que a gente trabalha também lá no contemporâneo. Então vamos lá. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que... Próximo slide, Silvio. Aí, obrigado. Bom, falando diretamente com o chefe, né, o cara que manda em tudo. Pessoal, olha só. Os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizam feitos heróicos ou grandiosos. Na verdade, eu já estou criticando, né, essa alternativa. Eu estou criticando esses agentes grandiosos aí. Tá? Eu quero algo diferente. B. A história deveria se preocupar em memorizar o nome de reis. Não, já estou cansado disso. Para. Letra C. Grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. É bem verdade, é bem verdade. E só para encerrar, esquece Tebas, tá? Esquece Roma, esquece Muralha da China. Pensa em Brasília. Hoje mesmo, no dia que eu estou aqui, tá? Falando com você, vinha conversando agora no carro com um colega meu, Gustavo. E eu disse, Gustavo, quem construiu Brasília? E ele de bate pronto, JK. E eu disse, errado? Foram os trabalhadores. Perfeito? Quem construiu Brasília foram os trabalhadores. Inclusive, a sua grande maioria, nordestinos, que foram apelidados de candangos. Tem lá um monumentozinho, né? O monumento dos candangos. Mas, bem na verdade, quem carrega o nome, a monumentalização de Brasília é JK. Perfeito, professor. Olha, quando a aula é com um professor só, já passa voando a Vale com 2 conteúdos riquíssimos, que eu tenho certeza que você aí de casa, você que está estudando, está se dedicando, que vai fazer uma excelente prova, aproveitou bastante, né, Breno e Gustavo? Eu espero que essas 2 aulas, né, ou somente uma, que foram os 2 juntos, tenham servido para que você faça uma boa prova, tá? E que você feche a prova de humanas, por favor, e depois agradeça a gente. Com certeza. Com certeza. Acho que deu para aproveitar um pouco do que a gente trabalhou, do que a gente preparou. Acredito que uma dessas questões talvez estejam na prova, uma dessas questões que a gente falou aqui, com certeza estarão na prova, uma ou dois desses temas, porque ciências humanas é um tema muito amplo, né? Então a gente fica meio sem saber quantas colocar, quantos temas a gente coloca, mas com certeza esse tema estará na prova. Olha aí, né? Vocês ficam muito felizes, né? Quando acertam assim um conteúdo, um tema. Sim, com certeza. Agora, lembrando, né? Professor de História, ele sempre dá a questão. Porque eu trabalho de pré-história até os governos atuais. Não tem como, vai ter que cair alguma coisa que a gente trabalhou em sala. Perfeito. Breno Câmara, professor de História, e Gustavo Raquete, professor de Geografia. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, viu? E olha, gente, o nosso conteúdo aqui na internet também vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês pela companhia. Um excelente final de semana e até a próxima.